Será que o Flamengo foi favorecido mais uma vez no Campeonato Brasileiro? Será que em mais um jogo decisivo, justamente contra o Internacional, apareceram situações estranhas que levantam suspeitas nos bastidores do futebol brasileiro? Será que existe manipulação em momentos-chave do Brasileirão e da Libertadores? Ou tudo não passa de coincidência? Essa é uma pergunta que atormenta torcedores há anos, especialmente quando polêmicas de arbitragem e decisões suspeitas acontecem em jogos grandes. E agora, mais uma vez, os olhos se voltam para o duelo entre Internacional e Flamengo. Quando a gente olha para a história recente do futebol brasileiro, é difícil não notar como sempre que o Flamengo precisa de uma ajuda, algo parece acontecer. Seja uma expulsão polêmica contra o adversário, seja uma falta que não foi marcada, ou até mesmo uma interpretação de VAR que gera revolta. E esse duelo contra o Internacional, um dos jogos mais esperados da Série A, acabou ganhando ainda mais destaque justamente por causa dessas especulações. Afinal, estamos falando de um time gigante do Brasil, dono de um dos maiores investimentos da América do Sul, enfrentando outro gigante, tradicionalíssimo, que também carrega uma massa de torcedores apaixonados e que não perdoam injustiças dentro de campo. O futebol brasileiro sempre esteve cercado de polêmicas, e essa não seria diferente. Nos últimos anos, vimos inúmeros momentos em que torcedores e comentaristas levantaram a sobrancelha e se perguntaram: será que foi só um erro normal de arbitragem? Ou tem algo por trás? No Brasileirão, na Libertadores e até em competições regionais como o Paulistão, sempre há aquela teoria da conspiração que diz que certos times recebem um empurrãozinho em momentos decisivos. E, curiosamente, o Flamengo sempre aparece no centro desse debate. Coincidência? Um ponto que chama a atenção é a escalação. Antes mesmo da bola rolar Internacional x Flamengo, muitos torcedores já estavam de olho nas escolhas da comissão técnica. Escalação polêmica, jogadores que estavam supostamente lesionados, mas de repente voltaram em tempo recorde. Atletas importantes que foram poupados em rodadas anteriores e no jogo grande reaparecem como se nada tivesse acontecido. São detalhes que para alguns podem parecer normais, mas para outros levantam dúvidas sobre o que realmente acontece nos bastidores do futebol brasileiro. E a arbitragem? Esse é sempre o ponto mais delicado. Torcedores do Internacional já reclamaram diversas vezes ao longo da história sobre decisões que supostamente beneficiaram o Flamengo em jogos importantes. Não é de hoje que o VAR é colocado em pauta. Quantas vezes já vimos lances que poderiam ter mudado o rumo de uma partida, mas foram interpretados de maneira diferente quando o Flamengo estava em campo? Uma falta ignorada, um impedimento ajustado no limite do milímetro, um pênalti duvidoso que é marcado ou não. Será que isso tudo é apenas coincidência ou existe um padrão acontecendo na Série A e na Libertadores? Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Internacional e Flamengo se cruzam em meio a polêmicas. Quem não lembra do Brasileirão de 2020, quando o título foi decidido justamente em um jogo direto entre os dois? Naquele ano, torcedores colorados ficaram revoltados com a arbitragem, alegando que lances cruciais foram interpretados a favor do Flamengo. Para muitos, aquele campeonato foi marcado por uma mancha de dúvidas que até hoje ecoa nas arquibancadas. Agora, em 2025, o cenário parece se repetir. Mais um duelo importante, mais uma expectativa de grande jogo e, novamente, suspeitas no ar. Mas será que tudo isso não passa de teoria da torcida? É natural que em jogos grandes a emoção fale mais alto e qualquer detalhe vire motivo de suspeita. Porém, o que chama atenção é que essas polêmicas não são casos isolados. Ano após ano, rodada após rodada, sempre que há uma decisão envolvendo o Flamengo, surge alguma controvérsia. Quando não é uma falha da arbitragem no Brasil, é uma lesão misteriosa de jogador que aparece de repente, é uma escalação que parece favorecer, é um bastidor que ninguém entende. O futebol brasileiro vive dessas histórias. E talvez seja justamente isso que faz a chama da rivalidade nunca se apagar.
E não podemos esquecer de como outros clubes também já passaram por situações parecidas. O Palmeiras, por exemplo, já levantou suspeitas em rodadas decisivas, quando decisões duvidosas mudaram o rumo da tabela. O Corinthians, em algumas edições da Libertadores, também esteve envolvido em polêmicas de arbitragem. Mas o curioso é que, quando falamos de Flamengo, essas situações parecem se repetir com mais frequência, o que aumenta a desconfiança e alimenta as teorias da conspiração. Alguns torcedores acreditam que o futebol brasileiro é manipulado para favorecer determinados clubes. Outros dizem que não passa de erro humano da arbitragem, que é normal no esporte. E você, de que lado fica? Será que o Brasileirão está limpo? Ou será que existe algo por trás dessas decisões que parecem sempre beneficiar os mesmos times? Será que a Libertadores, tão valorizada e assistida por milhões, também não tem suas histórias de bastidores que o torcedor comum nunca vai saber? É importante destacar que não estamos afirmando nada. O que fazemos aqui é levantar dúvidas, apresentar os fatos que chamam a atenção e incentivar o debate saudável entre os torcedores. O futebol é paixão, é emoção, mas também é política, dinheiro e poder. Quando um clube como o Flamengo, com tanta visibilidade e força midiática, está envolvido, é natural que o torcedor se questione se tudo é apenas coincidência ou se tem algo maior acontecendo. No final das contas, a grande pergunta é: até que ponto esses erros, essas polêmicas e essas situações estranhas são apenas parte do jogo? E até que ponto elas podem estar ligadas à manipulação nos bastidores do futebol brasileiro? Será que a Série A e a Libertadores são competições totalmente transparentes? Ou existe uma camada oculta que só alguns conhecem? Será que o Internacional entrou em campo apenas para jogar bola? Ou enfrentou, além do Flamengo, também o peso de uma arbitragem polêmica? E você, torcedor, o que acha? Foi apenas coincidência? Ou existe um padrão escondido aí? Será que o Flamengo realmente foi favorecido contra o Internacional? Ou é apenas mais uma teoria da torcida que vai virar assunto nos bares, nos grupos de WhatsApp e nas arquibancadas? Será que o Brasileirão e a Libertadores estão mesmo limpos? Ou o futebol brasileiro guarda segredos que nunca serão revelados? Comente aqui embaixo, porque a sua opinião é o que move esse debate. Talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva, mas é justamente isso que mantém viva a chama da rivalidade e faz o futebol brasileiro ser tão emocionante e polêmico ao mesmo tempo.